Olá, caro aluno, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Zamarian e vamos dar continuidade à nossa aula de História do Brasil, República 1. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o tema A Ascensão de Vargas. Grosso modo, nós vamos trabalhar nessa aula desde 1930, aproximadamente, pensando aí na cronologia, quando Vargas assume o poder no Brasil, e vamos até o final do seu governo constitucional, antes ali do Plano Cohen, que dá início ao Estado Novo em 1937. É sempre interessante e importante estudar o período Vargas. Até hoje, vários presidentes, quando querem fazer uma referência a um grande presidente, se referem a Vargas. Vários governantes, independente de serem presidentes ou não, se referem a Vargas como um grande presidente, como um grande estadista. Nós vamos estudar se isso é bem verdade, se isso foi realmente o que aconteceu, se tem defeitos ou não nesse governo do Getúlio Vargas. É interessante perceber que Getúlio Vargas vai governar o Brasil de 1930 até 1945, 15 anos de maneira ininterrupta, sem vencer uma eleição direta. Em 30 tem um golpe, em 34 uma eleição indireta, em 37 um outro golpe, com a instalação da ditadura até 45. Então, um período de 15 anos no Brasil, com mudanças, com constituições sendo alteradas e com a ordem democrática sendo toda hora remendada. Vamos ao quadro. Coloquei aqui a contextualização da nossa aula de hoje, os três principais tópicos que nós vamos trabalhar. Então, na primeira parte, nós vamos falar do governo provisório de Vargas. Quando eu falo governo provisório, eu estou falando de 1930, quando tem a derrubada do então presidente Washington Luiz, e Vargas assume o governo em novembro de 1930, até 1934. Em 1934, há a eleição, e nessa eleição indireta, Vargas é eleito presidente até 38. Nesse mesmo período, você tem um crescimento de dois grupos políticos muito grandes no Brasil: o aliancismo e o integralismo. O aliancismo vai ter origem no comunismo. A Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, que era um grande símbolo do Partido Comunista no Brasil. Ele não era mais filiado ao Partido Comunista oficialmente, mas era o grande líder do Brasil pensando nessa ala socialista. Os integralistas vão ser a oposição. Os integralistas vão ser representantes dos governos totalitários, do autoritarismo, do nazifascismo no Brasil. Então, os integralistas vão buscar inspiração, o regime fascista da Itália e nazista na Alemanha. Então, são esses dois grandes grupos políticos que surgem no Brasil. Vargas, oficialmente, não assume nem um lado nem outro, mas ele se posiciona, ele não é filiado ao Partido Integralista, mas ele se posiciona mais à direita na política e sempre apoiado pelos integralistas. Os integralistas não faziam oposição ao Vargas, defendiam o governo Vargas, enquanto os aliancistas faziam a oposição. Voltando ao quadro. No terceiro momento da nossa aula, nós vamos falar sobre o Plano Cohen, que foi um factoide, um plano aí inventado que não existiu, alertando para um suposto plano comunista que deu origem ao Estado Novo. Quando a gente fala Estado Novo na história, nós estamos falando do período de 1937 até 1945. É o período ditatorial do Getúlio Vargas. Então, Vargas tem o seu governo provisório até 34, o chamado governo constitucional, que é de 34 a 37, na qual, mesmo indiretamente, ele está eleito presidente, e em 37, o Plano Cohen, o Estado Novo sendo engendrado, e a partir de 37 até 45, Getúlio Vargas como ditador do Brasil. Getúlio Vargas e o governo provisório. Esse governo provisório, então, ele vai de 30 a 34, desde o golpe, na qual Getúlio Vargas comandou com o apoio do Exército, com o apoio do movimento tenentista, quando ele assume o governo, retirando o Washington Luiz. Lembramos que Júlio Prestes, que era o presidente eleito, ele nem chegou a assumir o cargo, o Washington Luiz, que foi destituído, e vai até 1934, quando nós temos a Constituição. Falando assim, parece fácil, parece que foi uma coisa automática. Mas nesses 4 anos nós tivemos muitos problemas políticos, tivemos uma tentativa de revolução em São Paulo, a Constituinte de 1932, e muitas pressões também pelo lado econômico, pelo lado dos trabalhadores, que exigiam melhores condições de trabalho. Vargas estava cercado ali num meio termo político para conseguir organizar o seu governo. Vamos ao quadro. Coloquei aqui para vocês uma citação bastante interessante, o Dicionário da Elite Política Republicana, do Belloc e do Abreu. Esse artigo está no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, uma das fontes mais importantes de estudo para o Brasil desta época. Olha o que a citação vai nos dizer e nos esclarecer desse período. Como chefe do governo provisório,
Getúlio assumiu poderes ditatoriais. Então, apesar de não ser uma ditadura oficial, você já tinha ali um viés autoritário. Dissolvendo o Congresso, ou seja, ele acaba desmantelando o Congresso, manda os deputados e senadores para casa, as assembleias legislativas e as câmaras municipais. Então, numa tacada só, ele acaba com todo o poder legislativo que existia no Brasil naquele período. Sem fixar prazo, prometeu convocar eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte que viria no futuro, encarregada de estabelecer um novo ordenamento jurídico-político em substituição à primeira Constituição Republicana, Constituição de 1891, que tinha perdido a validade. Vargas concedeu anistia aos tenentes, instituindo o Tribunal Especial como órgão de justiça revolucionária e criou os Ministérios do Trabalho, Indústria, Comércio, Educação e Saúde. Então, de início, nós já percebemos que quando Vargas assume o governo, ele faz uma mini reforma, ele tenta reorganizar as forças para conseguir organizar o seu governo. Ele acaba com os poderes legislativos, dissolve o Congresso, as assembleias municipais e estaduais, então o legislativo está em suspenso. Ele também vai destituir todos os governadores de estado e vai nomear para cada estado brasileiro um interventor de sua confiança. Além disso, ele cria vários ministérios, como o Ministério da Educação, da Indústria, do Comércio. Ele começa a fazer uma reforma administrativa e no campo político também, vários expurgos políticos, pessoas que são afastadas do governo, anistia os tenentes do Exército que tinham ajudado a fazer ali o seu golpe e tomar o poder. Qual que é a pressão para se fazer a Constituição? Bem ou mal, o Brasil republicano tinha uma Constituição, a Constituição de 1891. Ela tinha problemas? Tinha, como o voto aberto que permitia ali o florescimento do coronelismo. Mas você tinha uma ordem legal estabelecida. E o Getúlio Vargas rompeu essa ordem legal estabelecida quando, mesmo perdendo as eleições, ele deu um jeito de assumir o governo. Então, qual que era a pressão da sociedade? Deveria ser feita uma nova Constituição, reorganizar o que estava acontecendo. Afinal de contas, Vargas havia entrado no governo com uma maneira ilegítima, com um golpe. Então, essas pressões vão subindo e o Estado e a oligarquia mais poderosa do Brasil naquele momento, que é a de São Paulo, é a que mais vai pressionar para que Vargas fizesse essa Constituição. Vamos ao quadro novamente. É a famosa Revolução Constitucionalista de 1932. Na Constituinte de 1932, a grande oligarquia de São Paulo não aceitava esse novo governo e existia uma retirada. São Paulo é o estado que mais perdeu, afinal de contas, o presidente da República era um paulista, Washington Luiz, e o presidente eleito também era um paulista, Júlio Prestes. Eles lutavam pela derrubada de Getúlio Vargas como um primeiro âmbito. Exigiam a formação de uma nova Constituição. O movimento, apesar de derrotado, alcançou os seus objetivos. A Constituinte de 32, ela deu um sentido de união muito grande para toda São Paulo. Existiram várias campanhas, como a Doe o seu ouro pelo bem de São Paulo, o alistamento coletivo, para que as pessoas participassem dessa revolução. Um caráter que começou elitista, mas acabou contagiando a população, porque era uma revolta que exigia a reorganização republicana, que a ordem republicana conquistada em 1889 não desfalecesse. São Paulo vai ter apoio mais tímido de alguns estados, mas sempre receosos por conta da força do governo federal. Para você ter uma ideia de como essa revolução ela acabou contaminando a sociedade de São Paulo, contaminando no bom sentido, obviamente, você tinha um dos esquadrões que lutaram nas batalhas, foi o Esquadrão dos Atletas. Alguns atletas conhecidos da época que tinham, por exemplo, conseguido vaga para as Olimpíadas, desistiram das Olimpíadas para poder lutar. Arthur Friedenreich, que era um dos jogadores de futebol mais famosos do Brasil naquela época, que jogava no São Paulo, também comandou as ações com um grande pelotão e angariou atletas para lutar a favor de São Paulo. Por que eu coloquei ali no slide para você que, apesar de derrotada, São Paulo conseguiu seus objetivos? A derrubada de Getúlio Vargas, que era o primeiro objetivo da Revolução, ela não aconteceu. Mas as duas principais reivindicações depois dessa foram atendidas. A primeira, a troca do interventor do Estado de São Paulo. Foi trocado por uma pessoa indicada pelas elites de São Paulo, não alguém que agradasse Getúlio Vargas. E segundo, foi colocada uma data para a Constituinte, em 1932, e a Constituinte foi marcada em 1934. Nós debatemos em um outro momento a nomenclatura revolução.
Quando falamos de 1930, nós deixamos bem claro que 1930 não é uma revolução. Você tem um rearranjo político no Brasil, mas um outro grupo de elite continua governando. As estruturas da sociedade, principalmente quando a gente pensa nos mais pobres, permaneceu inalterada. Em 32 a mesma coisa. Era uma tentativa de revolução no sentido de pegar carona nesse nome, nessa nomenclatura de 1930 e por exigir uma Constituição. Mas também não é uma revolução. Apesar do nome ter ficado na história como Revolução Constitucionalista de 1932, ela não provocou nenhuma mudança. Ela provocou, sim, um pequeno ajuste político para que Vargas conseguisse permanecer no governo. E Vargas não era tolo. Ele sabia que sem o apoio da principal oligarquia do Brasil naquela época, que era a oligarquia de São Paulo, ele não conseguiria se manter presidente. Então, por isso, ele acata as reivindicações de São Paulo. Vamos ao quadro novamente. Coloquei aqui para você 3 imagens que representam essa Revolução Constitucionalista de 1932. Primeiro, essa charge bastante interessante, eu gosto muito de trabalhar ela em sala de aula. Você tem aqui um soldado de todo branco, provavelmente ali da Marinha, representando São Paulo, segurando a bandeira de São Paulo. Getúlio Vargas, espremido aqui na mão, aproveitavam do fato de Getúlio Vargas não ser muito alto, ser considerado baixinho para a época, para tirar sarro pelo tamanho dele. E aqui, forte e poderoso, quem está segurando Getúlio Vargas? A figura do Bandeirante, o herói de São Paulo, Raposo Tavares, Borba Gato e tantos outros. Então, o Bandeirante muito bem estipulado, simbolizando aqui o estado de São Paulo, segurando Getúlio Vargas e os dizeres da charge, abaixo a ditadura. Detalhe interessante, ditadura era escrito assim, porque o português da época, a reforma ortográfica que estava valendo naquele momento, a escrita era dessa maneira. Essa outra campanha também bastante inteligente para o período, né? Tem uma reticências, que era exatamente para você pensar no ouro, para o bem de São Paulo. Então você tem um prato aqui, provavelmente de prata, vários objetos de ouro sendo colocados, relógios, anéis, pulseiras, dá para ver um cebolão aqui muito bem colocado, um anel, e uma mão feminina, marcadamente feminina, colocando a sua aliança, simbolizando o quê? Um sacrifício. Mesmo aquela mulher que na época ainda não tinha tanta autonomia no mercado de trabalho, não tinha o seu próprio dinheiro, mas ela estava doando aquele seu bem mais valoroso, que era a sua aliança ali de casamento, para ajudar na causa de São Paulo. Em uma outra imagem, né, com referência a 9 de julho de 1932, com o famoso movimento do MMDC. O MMDC, aqui você tem os nomes, né, o Miragaia, o Drauzio, o Martins e o Camargo. 4 estudantes que estavam participando de uma das diversas manifestações contrárias ao governo Getúlio Vargas, que estavam ali provocando o início da Constituinte de 1932, e esses 4 estudantes foram mortos pelas tropas governistas. E esse MMDC acabou virando um dos símbolos da campanha paulista contra o governo de São Paulo. Então, essa revolução, ela nos demonstra, apesar de não ser uma revolução propriamente dita, que a elite paulista não aceitava esse novo governo e conseguem fazer um acordo com Getúlio Vargas, porque Getúlio sabia que precisava dessa elite paulista para permanecer no seu governo. Getúlio Vargas, a Constituição de 1934. Posteriormente, a Revolução Constitucionalista de 32 é marcada uma Assembleia Nacional Constituinte para 1934. Em 34, vários deputados, inclusive deputadas mulheres que pela primeira vez no Brasil haviam sido eleitas, sentaram, discutiram e conversaram sobre uma Constituição. Apesar dessa Constituição ter durado pouco, ela acabou em 1937, quando o Getúlio Vargas impôs a Constituição do Estado Novo. Ela era considerada extremamente avançada para a época, tinha alguns pontos bastante interessantes. Apesar do golpe de 1930, a Constituição de 34, a maneira como foi organizada, desde a eleição dos deputados que iriam fazer a discussão da Assembleia, os principais pontos dela, era uma Constituição moderna para ela, para a época, democrática, republicana, e que serviu muito bem, atendeu muito bem os interesses dos brasileiros naquele momento. Vamos ao quadro. Em 1933, então, há uma convocação para a Assembleia Nacional Constituinte. Sempre que se convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, é no sentido de uma nova Constituição para o país. Formaram-se alguns partidos políticos, aqueles que estavam mais próximos. Entre eles se destaca o Partido Comunista, fundado em 1922, e os integralistas. O Partido Comunista depois
vai se juntar à Aliança Nacional Libertadora, sendo os dois representantes das ideias comunistas no Brasil. E você tem, novamente, um fortalecimento das elites regionais. Por que você tem esse fortalecimento das elites regionais do Brasil? Desde o fim da República, nós caminhamos a passos largos para um modelo que era um modelo federalista. O que era um modelo federalista? Você tinha um governo central, mas cada estado tinha bastante autonomia. Na República Velha, nos dois primeiros governantes, o Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, você tem uma tentativa de centralização. Depois, Floriano Peixoto deixa o governo, presidentes civis assumem e você tem uma federalização. Não é à toa que existia a política dos governadores, uma troca de favor entre as esferas federal, estaduais e municipais. Quando tem o golpe, em 1930, Vargas assume o poder, o sentido de Vargas, as principais ações de Vargas são no sentido de voltar à centralização. Vargas quer concentrar os poderes nas suas mãos. Não é à toa que ele acaba com essas assembleias legislativas e nomeia interventores para os estados. A Constituição de 37 volta com essa queda de braço. Ela dava mais autonomia para os estados para que pudessem fazer as suas decisões. Então, essas indas e vindas desse pacto que, ora, tende mais ao federalismo, ora tende mais ao centralismo, ele é histórico no Brasil, até mesmo na Constituição atual de 1988 a gente percebe isso. Sempre há brigas com impostos, arrecadação de ICMS na fonte ou no destino, que mostram com que esse pacto, essa ideia do federalismo e do centralismo no Brasil até hoje, seja bastante disputada. Mas em 34 prevaleceu aí a ideia do federalismo. Vamos ao quadro para ver os principais aspectos da Constituição de 34. Primeiramente, nós temos colocado aqui a inspiração na República de Weimar. Professor, o que é República de Weimar? A República de Weimar foi a república formada na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão é derrotado e, a partir daí, há uma Constituição extremamente avançada e democrática para a época. Então, a inspiração dos deputados brasileiros foi essa Constituição de Weimar. Como já foi colocado, a ideia do federalismo permanece de uma maneira muito forte em oposição aos ditos de Getúlio Vargas. Há uma lei de nacionalização dos recursos naturais. Essa lei já aparece nesse momento porque começavam a surgir no Brasil as descobertas das primeiras fontes de petróleo. Ainda nem se falava em criação da Petrobras, mas já existia a descoberta de algumas jazidas de petróleo. Você tem o início de uma legislação trabalhista. Tá? Essa legislação trabalhista, nunca podemos esquecer que ela é resultado das grandes greves e das disputas entre 1917 a 21, o movimento operário brasileiro. Então, a legislação trabalhista já aparece aqui, começa a aparecer. O ensino primário gratuito é instituído nessa Constituição, o voto feminino, algo bastante avançado para a época, e os deputados da Constituinte fazem uma eleição para presidente e elegem Vargas indiretamente para presidente até 1938. Nessa Constituição de 34 não aparecia toda a legislação trabalhista de Vargas, mas já aparecia algumas coisas. Era instituída, por exemplo, a jornada de 8 horas de trabalho, o descanso semanal remunerado que existe até hoje também aparecia nessa Constituição. O Vargas, durante os 15 anos de governo, ele de vez em quando soltava alguma melhoria na legislação trabalhista para tentar agradar a população. Mas lembre-se, tem os dois sentidos. Agradava a população, mas também era o resultado das greves, da força do movimento sindical que estava presente no Brasil desde 1917. Vargas tinha um olhar muito aguçado para a educação. Pensava na qualidade da educação, na ideia da educação como formação no país? Sim. Mas Vargas tem o seu aparelho ideológico do Estado muito bem ajustado. Ele via na educação das crianças a necessidade de embutir ali a sua ideologia. Esse é um dos motivos que explica por que, depois de quase mais de 60 anos do fim do governo Vargas, bem mais de 60 anos, você ainda tem pessoas que fazem referência, que fazem alusão ao governo Vargas como um grande governo, como um grande presidente. Ele conseguiu cativar não a classe trabalhadora daquela época, mas também uma geração de crianças. Voto feminino, ou reformas educacionais, enfim, a Constituição era uma Constituição bastante interessante para o momento. Voltando ao quadro. Essa imagem ela é uma imagem bem simbólica sobre
às disputas que estavam acontecendo. Isso é uma das diversas fotos dos deputados que estavam discutindo a Constituição. Então aparece aqui Getúlio Vargas, todo sorridente, bem político. E o detalhe que chama a atenção, você tem homens, logicamente, discutindo a Constituição, mas você tem aqui mulheres que também foram eleitas deputadas e contribuíram sobremaneira para as orientações daquela época, para a Constituição daquela época. Reflita comigo, se hoje as mulheres ainda lutam por uma maior representatividade, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado e nos diversos estados do Brasil, nas diversas câmaras municipais, você imagina na Constituição de 1934 ter deputadas representando ali os direitos das mulheres. Isso é um fato bastante interessante. Pensem que na Constituição de 1891, as mulheres não podiam votar, elas não tinham nem o direito a voto. Em 34, elas já têm o direito ao voto e, inclusive, participam da Assembleia que está decidindo a Constituição. Então, é um ganho muito grande pensando aí nessa legislação e nos direitos femininos. Em 34, parece que está tudo bem. Uma nova Constituição reorganiza o país, aquele golpe de 1930 ficou para trás, Vargas eleito presidente a 38. Mas os ânimos não estavam tão calmos assim, a gente vai ver que essa paz não durou muito tempo. Política na era Vargas, a ANL e os integralistas, a Aliança Nacional Libertadoras e os integralistas. Esses eram os dois principais grupos políticos no Brasil nesse momento. E representavam não só a política do Brasil, mas a política do mundo naquele período. Esses anos de 1920, 30, 40, politicamente, historicamente, são bastante interessantes. Hoje nós temos meio que uma linha muito parecida na economia e na política. Você vai falar para mim, professor, mas a gente tem debates acalorados entre direita e esquerda. Sim, mas se você parar para pensar, esses debates não são tão diversos como você tinha na década de 30. Alternativas econômicas. Você pega, por exemplo, a Europa. Na Europa você tem regimes totalitários, como a Alemanha e a Itália. Regimes totalitários de direita, mas com uma economia fortificada e com uma legislação trabalhista bastante adequada. Você tem as chamadas democracias liberais, como na França, como na Inglaterra. Regimes que não são de direita e também não eram de esquerda, eram regimes liberais. A gente pode classificar eles hoje como centro-direita. Você tem a representação da esquerda, a União Soviética, bem consolidada com o socialismo. E pense, se você estivesse no mundo em 1934, 35, época da Segunda Constituição, qual que era o panorama de 1934? Um mundo capitalista em decadência, desde a crise de 1929, do crash da Bolsa de Nova York. As economias da Europa tentando se reerguer. E qual que era a economia no mundo na época que prosperava, que não sentia os efeitos do crash da Bolsa? A União Soviética. Então, dava a impressão que você tinha uma alternativa econômica, uma alternativa política para o que estava acontecendo. E essa dualidade é representada no Brasil. Você tem dois partidos que representam exatamente a extrema-direita e a extrema-esquerda no governo aqui no Brasil. Vamos ao quadro. O integralismo. O integralismo é a representação da extrema-direita, dos regimes totalitários da Europa. O grande líder dos integralistas, o Plínio de Arruda Salgado, líder da ação integralista brasileira. Os integralistas tinham meio que uma cartilha, uma ordem, algumas coisas a se seguir parecidas com o que acontecia nos regimes totalitários. Sempre havia um lema, o lema no Brasil dos integralistas era Deus, Pátria e Família. Sempre tem um inimigo. Todo regime totalitário, ele cria ou ele combate um inimigo. No caso dos integralistas, o inimigo era o liberalismo econômico, o socialismo e o capital financeiro internacional. Esses regimes totalitários também têm algumas características parecidas. Além de ter um lema, além de ter um inimigo, há uma exaltação muito grande a um líder, a um chefe. Foi o Mussolini na Itália, foi o Hitler na Alemanha e era o Vargas no Brasil. A ideia de que esse chefe, ele é supremo, ele não pode ser questionado, ele é o detentor da verdade e ele vai conduzir a nação a esse grande propósito, a esse grande processo. As pessoas que são contrárias a essa ideologia devem ser consideradas inimigas e, por isso, combatidas. Então, é uma ideologia política, mas ela tem alguns traços, inclusive, da religiosidade. A pessoa que segue uma religião, ela não questiona a religião, ela aceita os dogmas daquela religião e passa a professar aquela fé. Nos regimes totalitários, no integralismo, por exemplo, no Brasil, você tinha um pouco desse viés, você aceitava e não questionava. Voltando ao quadro.
Coloquei aqui uma imagem bastante interessante que mostra um uniforme da Ação Integralista Brasileira. Sim, eles tinham um símbolo, inclusive, com uniformes. Como que eram esses uniformes? Você perceba a calça muito bem colocada, essa camisa verde, a gravata verde. E o que eu quero destacar para vocês, aqui, o Plínio de Arruda Salgado, e olha esse símbolo aqui, né? Vou tentar desenhar aqui do lado, não é muito o meu forte. É uma letra grega que é o sigma. Esse sigma representa a união, a ideia de que todos estão unidos num único objetivo, no caso, os integralistas. Eles tinham até uma saudação, a Nauê, uma saudação de origem teórica, uma origem indígena. Eles queriam valorizar a pátria e significava algo como você é meu irmão, você é o meu próximo. Então tinham aí todo um arcabouço ideológico dentro dessa ideologia. Em oposição aos integralistas, você tinha a ANL, a Aliança Libertadora Nacional, do Luiz Carlos Prestes. Vamos ao quadro novamente. O Prestes já tem uma figura bem diferente, né? Aqui eu coloquei uma imagem do Luiz Carlos Prestes, quando ele foi preso pelo governo Vargas em 1935, conduzidos ali pelas forças do Exército. Repare como os olhares para com o Prestes são olhares assim meio assustados, aquele comunista, comedor de criancinhas e assim por diante. O grande líder da Aliança Nacional Libertadora, o Luiz Carlos Prestes, ele tinha alianças com o Partido Comunista do Brasil e com a Internacional Comunista da União Soviética. Prestes chegou a viajar para a União Soviética, recebeu treinamento de guerrilha para conseguir fazer a Revolução Socialista no Brasil. O que a Aliança Nacional Libertadora defendia? Primeiro, o fim do pagamento da dívida externa, a moratória da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras que estavam colocadas no Brasil, uma reforma agrária ampla e restrita e mais liberdades e um governo de caráter popular. Quando a gente olha essas reivindicações, nós percebemos que elas são um tanto quanto utópicas. Num Brasil agrário, exportador, com oligarquias poderosíssimas, falar de reforma agrária era algo extremamente temerário. Mas você tinha ali alguns vieses. Esse Partido Comunista no Brasil, ele teve alguma aceitação, mas o Brasil nunca esteve perto, propriamente dito, de uma revolução socialista nos moldes que aconteceu na Coreia do Norte, em Cuba, na China ou mesmo na Rússia. Mas o fato o fato de existir o socialismo, de existir a Aliança Nacional Libertadora, o Partido Comunista, fazia com que os integralistas conseguissem o seu inimigo. E os governos brasileiros utilizavam essa ideologia também para ter um combate. Se a gente parar para pensar e refletir um pouquinho, essa ideia de comunismo, esse perigo vermelho, ele justificou no Brasil várias ações políticas muito importantes. Em 1937, a gente vai estudar isso daqui a pouquinho, o Plano Cohen, ele é justificado pelo medo do comunismo, a ideia de que vai haver uma revolução comunista no Brasil. Em 64, quando os militares assumem o governo, é a mesma conversa, é a mesma ideologia. Olha, o Brasil está perigando acontecer um golpe comunista muito grande no Brasil, isso vai destruir a nação, então vamos acabar com isso. Mais recentemente, na nossa história, no impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o afastamento do Partido dos Trabalhadores do governo, a mesma ideologia. Olha, o Brasil está se afastando, está chegando perto do socialismo, do comunismo, vamos virar a Venezuela. Mais de 100 anos da Revolução Russa se passaram, essa ideologia socialista não deu certo em nenhum lugar do mundo, o comunismo não prosperou em nenhum lugar do mundo, mas mesmo assim as pessoas usam esse discurso como justificativa para alterar o poder no Brasil. O que eu quero dizer para você? Quando a gente olha, se você for estudar a origem do socialismo, o socialismo surge como oposição ao capitalismo, como oposição aos mandos, à extrema desigualdade social. Então, nós não deveremos, ainda mais como historiadores, fazer julgamentos. Olha, o socialismo é certo ou errado? O liberalismo é certo ou errado? Nós temos que analisar as características. O socialismo surge como oposição ao capitalismo. O capitalismo é um regime de governo, um regime industrial, um regime financeiro que fez a humanidade prosperar grandemente. As tecnologias, o avanço industrial foi muito grande, mas ele reforçou demais as desigualdades sociais. Vem o socialismo em oposição a esse sistema, tentando pensar num crescimento econômico, num crescimento financeiro, que não faça uma distinção tão grande dessas classes sociais. Então, por isso que eu falo para vocês
que esse período do Getúlio Vargas, os anos ali de 30 e 40, são interessantes, porque eles fomentam debates políticos, debates ideológicos bastante interessantes e que podem aí ajudar a definir os rumos, a definir o futuro de várias nações, no caso aqui o nosso Brasil. Então, nós encerramos essa primeira parte da nossa aula, falando sobre esses regimes, falando sobre a Constituição de 34 e esse panorama político que era tão interessante no Brasil naquele momento. Nós vamos agora para a nossa situação-problema. Vamos ao primeiro quadro. Apresentando a nossa situação-problema, então. Em um evento da escola, alguns alunos aparecem caracterizados com os uniformes e os símbolos do integralismo. Alguns até fazem referência ao nazismo. Então você está lá durante a sua aula, numa época de feira de ciências ou semana cultural que acontece em várias escolas, e você se depara com essa situação. Os alunos apresentam os símbolos do integralismo, alguns até com suástica, fazendo referência a esses regimes totalitários que fizeram a humanidade sofrer de uma maneira tão grande. A alusão ao nazismo, inclusive, é crime no Brasil. Então, esses alunos nem sabem o problema que eles estão se metendo, o que eles estão fazendo. Então, você, como professor de história, você tem que ter alguns cuidados. Se você chega e simplesmente acaba com a manifestação desses alunos de uma maneira autoritária, você vai estar reprimindo ali no momento, mas você está gerando mais curiosidade. Qual que é a ideia? Com o contexto da história, com as explicações históricas, você fazer com que esses alunos entendam o problema e a gravidade do que eles estão colocando ali. Próximo quadro. Problematizando a nossa SP. Como, sem enfraquecer o interesse desses alunos pela história, afinal de contas, por mais que esteja aí um tanto quanto torpe, eles tiveram um interesse pela história. Você, como professor, pode fazer esses alunos compreenderem melhor as implicações dessa manifestação? Então, você não pode usar o imperativo categórico, só falar que é errado, não pode mandar sair dali. Você vai usar os elementos da história. Muitas vezes esses alunos acharam um símbolo bonitinho, interessante, ouviram falar dessa história de integralismo ou de nazismo em alguma revista, ou em algum filme, em alguma reportagem, mas não tem o conhecimento histórico para poder fazer uma análise. Então você, como historiador, vai usar os mecanismos da história para que ele entenda esse contexto histórico. Entenda o contexto histórico em que surgiu o integralismo, as ligações do integralismo com esses movimentos que foram tão ruins na história da humanidade, o nazismo e o fascismo, movimentos que fomentaram a Segunda Guerra Mundial, que fomentaram, por exemplo, o Holocausto na Alemanha nazista, na qual mais de 6 milhões de judeus foram mortos, a perseguição às minorias, as pessoas que eram consideradas párias da sociedade. Então, você apresentando a história, fazendo com que o seu aluno compreenda a gravidade dessas ações, você mantém o interesse dele pela história e ainda faz com que ele consiga compreender os problemas da sua manifestação. Voltando ao quadro. Conscientização. A conscientização histórica ela é fundamental. Essa é a chave para que os alunos compreendam a gravidade desse ato, que faz alusão a regimes de poder que trouxeram grandes problemas para a sociedade. Então, não é acabar com a curiosidade do seu aluno, não é simplesmente tolir aquilo que ele está fazendo, mas com que ele compreenda de uma maneira histórica os motivos, ou melhor dizendo, o motivo do erro dessa manifestação. A questão é a seguinte: pensando nos acontecimentos históricos como símbolos de uma época, qual é o simbolismo da Revolução de 1932 para a Era Vargas? Todo movimento histórico ele tem um símbolo, ele não é um movimento histórico jogado ao vento. Qual que é o simbolismo da Revolução Constitucionalista de 1932 para essa Era Vargas que nós estamos estudando? Pense, reflita um pouquinho, eu volto em alguns instantes com o comentário da questão.
Bom, a Revolução Constitucionalista de 32, a gente pode pensar com dois simbolismos. Por mais que você tenha uma ideologia do início do movimento, das pessoas ligadas às elites, os governantes daquela época, então estou falando da elite cafeeira de São Paulo, a gente não pode deixar também de considerar o motivo que fez a maioria da população participar. O motivo das elites, o motivo da oligarquia paulista é, sim, não perder o seu espaço na política, continuar no poder, pressionar Getúlio Vargas, tanto que Getúlio Vargas acaba cedendo. Mas você também tem a ideologia das pessoas mais simples, dos populares, que aderiram ao movimento. A gente não pode considerar 32 apenas e tão somente como um movimento elitista. Ele tem uma participação popular interessante também. Então, para essas pessoas, era o símbolo da República. Não perder aquele ideal republicano de ter as eleições, de ter uma sucessão e melhorar a nossa república. Nós temos que lembrar que o movimento tenentista, que foi uma das bases que proporcionou a Getúlio Vargas chegar no governo, era um movimento que criticava a república oligárquica, que criticava o coronelismo, que queria uma democracia de fato e de direito no Brasil. Então, talvez seja um dos primeiros movimentos em que, apesar de você ter o puxamento, vamos colocar assim, a cabeça do movimento com o movimento de elite, a república, as oligarquias, você tem uma participação popular bastante maciça, bastante interessante. Então, esse talvez seja o grande simbolismo da Constituinte de 1932. A intentona comunista, a Aliança Nacional Libertadora e Luiz Carlos Prestes. O próprio nome já nos diz muito sobre essa história. Se você procurar no dicionário, você vai ver que intentona significa uma tentativa meio louca, meio desvairada. A nomenclatura desses nomes, esses movimentos na história, como eles ficaram conhecidos, ele é muito bacana. Quando fala intentona, esse nome foi dado para as pessoas que acabaram com a intentona comunista, com o governo Vargas. Na verdade, ele foi uma tentativa de revolução socialista. Só que foi uma tentativa com um pequeno erro de cálculo. Vamos ao quadro para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Então, a intentona comunista, como o próprio nome já diz, foi uma tentativa de golpe comunista no Brasil. Essa tentativa verdadeira, legítima, em 1935. Luiz Carlos Prestes foi o grande líder desse movimento e ele teve a ajuda de outros revolucionários. A mais destacada revolucionária daquele momento, a Olga Benário. Então, o que aconteceu? Prestes tinha ficado muito conhecido no Brasil e internacionalmente depois da Coluna Prestes. A Coluna Prestes foi um movimento que teve o seu início em 1924, percorreu mais de 25 mil quilômetros no Brasil, inclusive fora do país, em alguns países vizinhos, transmitindo as ideias do socialismo. Vargas, com esse seu grupo, ia de cidade em cidade, evitava as cidades maiores porque poderia ser preso, ia nas cidades menores, falando sobre o socialismo, sobre o comunismo, sobre a Revolução Russa, sobre como a vida das pessoas, segundo a ideologia dele, poderia melhorar, criticando o coronelismo e criticando principalmente Getúlio Vargas. Depois da Coluna Prestes, o Vargas acaba indo para a União Soviética. Na União Soviética, ele recebe treinamento da Internacional Comunista e quando ele volta ao Brasil, ele volta com alguns membros da Internacional Comunista, a Olga Benário é mais destacada. Eles acabaram se apaixonando, não chegaram a casar, mas a Olga ficou grávida do Luiz Carlos Prestes, mas eu vou chegar já nessa história. Qual foi o problema? Prestes achou que o Brasil estava pronto, maduro para uma revolução socialista. Ele achou que teria apoio do movimento tenentista, afinal de contas, a Coluna Prestes foi um destacamento desse movimento tenentista. Só que ele teve um erro de cálculo, porque naquele momento, 35 para 36, a popularidade de Getúlio Vargas tinha aumentado, principalmente depois da Constituição de 1934. O movimento foi descoberto, Luiz Carlos Prestes foi preso, junto com Olga Benário e com todos os seus aliados ali, ou comparsas, depende da sua ideologia. Pois bem, qual que é a grande símbolo da história desse momento histórico? A Olga estava grávida do Luiz Carlos Prestes. E, mesmo assim, Getúlio Vargas mandou a Olga ser deportada para o seu país de origem, a Alemanha. Imaginem agora uma situação, uma líder comunista grávida de um líder comunista brasileiro, alemã e judia de origem. Olga nunca mais saiu da prisão. Ela deu à luz a sua filha, Anita Leocádia Prestes, que inclusive é professora de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Ela deu à luz a Anitta presa no campo de concentração, acabou morrendo no campo de concentração. Essa Anitta foi criada primeiro pela avó materna e depois, quando o Luiz Carlos Prestes saiu da prisão, já depois do fim do Estado Novo, eles puderam ali reaproximar essa família. Então, ou seja, a intentona comunista mostra, primeiro, que o Brasil não tinha uma condição para um golpe socialista naquela época, mas mostra também um viés diferente. Nós sempre pensamos, a maioria da população em senso comum pensa Vargas como um grande governante, como o pai dos pobres, como o homem da legislação trabalhista. Mas ele foi extremamente cruel nessa situação com Olga Benário. Voltando ao quadro. Então, um erro de cálculo, falta de apoio político dos tenentes e de boa parte da população, propiciou o momento perfeito para o Estado Novo. Tanto que o Plano Cohen, que vai surgir 2 anos depois do Getúlio Vargas, era um resquício desse plano da intentona comunista. O Getúlio Vargas disse que, novamente, depois de 1935, havia o perigo de um novo golpe comunista no Brasil. Esse golpe depois foi provado que ele não existia, mas deu ali o campo, deu a justificativa para que Vargas iniciasse a sua ditadura. Vamos ao quadro novamente. Eu coloquei uma citação bastante interessante do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas sobre a intentona comunista. A citação diz o seguinte: à medida em que a ANL crescia, a Aliança Nacional Libertadora crescia, aumentava a tensão política no país, com frequentes conflitos de rua entre comunistas e integralistas. Era comum comícios dos dois grupos acabarem em pancadaria. No dia 5 de julho, a ANL promoveu manifestações públicas para comemorar o aniversário dos movimentos de 22 e 24. 22, a revolta dos 18 do Forte, e 24, a Coluna Prestes. Nessa ocasião, contra a vontade de muitos dirigentes aliancistas, foi lido por Luiz Carlos Prestes um manifesto propondo todo o poder à ANL. Ou seja, a ideia de fazer um golpe comunista naquele momento não era uma ideia em uníssono nem dentro da própria ANL. Eles questionavam essa ideia do Prestes de fazer um movimento naquele período. Prestes até usa uma frase em uma alusão histórica. Todo o poder dos sovietes era uma das frases símbolos da Revolução Russa. E o Prestes coloca como todo o poder a ANL. Voltando ao quadro, continuando a citação, Vargas aproveitou a grande repercussão do manifesto para, com base na Lei de Segurança Nacional, que havia sido promulgada um pouquinho antes, em abril, ordenar o fechamento da organização. A ANL acabou indo para a ilegalidade. E aqui uma foto, só para a gente ter uma referência histórica interessante, desses dois líderes, mais ou menos à época. Aqui, o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário, a revolucionária que eu acabei de citar para vocês. Como curiosidade, eu acho interessante você depois buscar, tem um filme bastante interessante chamado Olga, uma produção brasileira, uma produção, se eu não me engano, da TV Globo, com a direção do Jaime Monjardim, e que conta um pouquinho essa história. Interessante porque, lógico, toda a produção de filmográfica, de televisiva, ela tem um viés comercial, sempre tem um romance, tem uma história um pouco exagerada. Mas é interessante a gente ver o panorama histórico daquele período, como ele tinha sido construído. Então, falamos sobre a intentona comunista, essa tentativa de um golpe de Estado, de um golpe comunista no Brasil, lideradas por Prestes e a ANL, um movimento que foi frustrado, mas que serviu para que Vargas tivesse ali a desculpa para planejar o seu golpe do Estado Novo via Plano Cohen. Plano Cohen e a ditadura varguista, a ditadura de Getúlio Vargas. O Plano Cohen é um factoide. O que é um factoide? Chegou uma notícia, tá, dentro do Ministério, do governo do Ministério da Defesa, que algum membro do Ministério da Defesa do governo tinha descoberto um novo plano comunista. Esse plano tinha esse nome de Cohen, porque Cohen seria um homem, tá certo, judeu, só para variar, com ascensões comunistas e que estava organizando esse novo plano, que envolvia inclusive um atentado contra Getúlio Vargas. A morte de Getúlio Vargas daria início a esse plano de atividade comunista. Muito tempos depois foi descoberto que isso não era verdade. Isso foi descoberto depois de 1945, quando a ditadura do Estado Novo já tinha terminado. Mas o estrago já estava feito. Com essa ideia do Plano Cohen, a imprensa, a população em geral comprando essa ideia, Vargas teve mecanismos para fechar o Congresso novamente, decretar estado de sítio, que é o estado mais grave que um país pode ter antes do estado de guerra, e reorganizar o seu governo. Vamos ao quadro.
Então, o plano Cohen é um suposto plano comunista que nunca aconteceu, nunca saiu do planejamento, sequer existiu de verdade. O Congresso declara estado de guerra, não foi nem estado de sítio, estado de guerra propriamente dito. Em 10 de novembro de 1937, tem início a um governo autoritário no Brasil. Lembrando das fases do governo Vargas, de 30 até 34, o governo provisório. De 34 a 37, o curto período constitucional. E agora, de 37 a 45, o início da ditadura do Estado Novo. Nesse governo autoritário, você tem o fim das liberdades individuais, a censura à imprensa de uma maneira muito forte, o fechamento do Partido Comunista, como não poderia deixar de ser, e é promulgada uma nova Constituição, a famosa polaca. Por que essa Constituição tem o apelido de polaca? Porque ela é inspirada na Constituição da Polônia da mesma época, que era uma Constituição extremamente autoritária, né, no viés do que estava acontecendo na Alemanha e na Itália. O autoritarismo de Vargas, na sua extensão máxima, chega com o Estado Novo. No Estado Novo, o Brasil era uma ditadura governada por Getúlio Vargas, os poderes legislativo e judiciário perdem importância, o poder executivo fica cada vez mais forte e Vargas governa praticamente com plenos poderes. Quando a gente estuda Getúlio Vargas, uma palavra sempre vem à mente: contradição. Em que sentido é contradição? Vargas tem aspectos positivos do seu governo? Sim. O incentivo à industrialização é um deles. No período de 30 a 45, o Brasil cresceu muito economicamente, a industrialização também foi muito interessante. A legislação trabalhista, mesmo que não seja uma invenção solidária de Vargas, também é um ganho para a população. Só que é um tempo que as pessoas perderam as suas liberdades individuais e não se engane, você tem centenas de pessoas no Brasil, talvez milhares, que foram presas, tiveram seus direitos políticos cassados, foram torturadas e inclusive mortas. O caso mais famoso, a pessoa talvez mais importante presa naquela época, foi o escritor Graciliano Ramos, que inclusive escreveu um livro na cadeia, Memória do Cárcere, na qual ele fala sobre os problemas, as arguras de ficar prisioneiro sendo um preso político. Vamos ao quadro. Coloquei aqui o discurso do presidente Vargas na Biblioteca da Presidência, esse discurso em 1937, o discurso que deu início ali ao governo Vargas, ao novo governo do Estado Novo. Olha só o que ele vai nos dizer. Isto, que é o perigo imediato, o perigo do tal do Plano Cohen, mesmo já se evidenciou por ocasião do golpe extremista de 35. Golpe extremista de 35, Vargas está falando da intentona comunista. Quando o Poder Legislativo foi compelido a emendar a Constituição e a instituir o estado de guerra. Não existia estado de guerra na Constituição de 34, a Constituição foi emendada para poder fazer isso. Depois de vigorar mais de um ano, teve de ser restabelecido por solicitação das Forças Armadas, em virtude do recrudescimento do surto comunista. Olha que termo interessante, surto comunista, meu Deus do céu, o comunismo vai tomar o mundo. Favorecido pelo ambiente turvo dos comícios e da caça ao eleitorado. Então, esse discurso é uma justificativa de Vargas. Tem a intentona comunista em 35, o estado de guerra até 36. Em 37, novamente um outro surto comunista. Então, Vargas, meio que nesses discursos e nas suas ações, ele se diz quase que obrigado a instituir um novo governo. Esse Estado novo, essa nova política que seria para salvaguardar o Brasil. Na verdade, ele tinha os seus interesses de permanecer no governo. A gente sempre tem que estudar Vargas, o período Vargas, como um presidente que não quer sair do governo. Ele quer de todas as maneiras perpetuar-se no governo. Ele não tem só um plano político, mas ele também tem um plano de poder. Vamos ao quadro novamente. Coloquei um jornal da época para a gente ter uma ideia do que estava acontecendo. O jornal famoso da época, o Correio da Manhã, reparem a data, sexta-feira, 1º de outubro de 1937. As instruções do Comintern para a ação dos seus agentes contra o Brasil. Esse Comintern seria um comitê comunista que estava aí ajudando o tal do Cohen a fazer o golpe no Brasil. Então, ó, o tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército, o Plano Cohen. Vou ler para vocês só o comecinho aqui, para a gente ter uma noção do que estava acontecendo. Ó. O Estado-Maior do Exército apreendeu os planos de ação organizado pelo Comitê para orientação de seus agentes no Brasil. Trata-se de uma série de instruções destinadas a preparar e levar a efeito um golpe comunista, conforme se verá no resumo que a seguir divulgamos. Vejamos. Então, tá vendo?
Fala-se sobre o fracasso de 35, as reivindicações do proletariado e a necessidade do golpe. Então, tudo isso apareceu. Olha, veio um golpe comunista de novo, preparem-se, nós temos que nos evitar. A opinião pública vai aceitar esse discurso de Vargas, vai aceitar essa justificativa para continuar no governo. É óbvio que, eu sempre falo isso para os meus alunos e vou falar para você também, nenhum governo, em hipótese nenhuma, se sustenta sem apoio político. Vargas tinha apoio político, ele tinha apoio político do Exército, ele tinha apoio político de boa parte da burguesia brasileira, que tinha enriquecido com a maneira com que ele organizou o governo, com a industrialização. Ele tinha apoio, sim, de boa parte da população, dos trabalhadores que gostavam do seu governo. Mas isso não significa que ele não tinha oposição. Ele tinha oposição dos grupos comunistas, ele tinha oposição das pessoas que, mesmo não sendo comunistas, não aderindo a essa ideologia, se sentiam recrudescidas por conta da falta de liberdades, por conta das prisões políticas, por ter que aceitar uma ideologia que era única. E lembremos, era um presidente que ficou 15 anos no governo sem nunca ter ganhado uma eleição. Então o Estado Novo começa com um símbolo dessa caça ao comunismo, dessa caça ao perigo vermelho, e um período que, apesar de economicamente ter uma prosperidade, é um período de ditadura, de fim das liberdades, e um período na qual o Brasil deixa de ter aí o seu caráter democrático e republicano. Getúlio Vargas, o início da ditadura. Então, nós vamos ver agora nessa parte quais são as principais ações do Getúlio Vargas em 1937, tanto para iniciar sua ditadura, como nos aspectos econômicos, no aspecto trabalhista e também ideológico. Vamos ao quadro. Então, nós temos como características gerais aí do Estado Novo. Primeiro, um autoritarismo muito grande, o poder concentrado na figura do Getúlio Vargas. A censura, tortura e repressão a todos aqueles que eram considerados inimigos do governo. Tá? Então não era que uma pessoa era presa porque era um bandido, não. A pessoa era presa simplesmente por desgostar do governo. Ao mesmo tempo, e olha como é que as contradições aparecem, você tem um autoritarismo, censura e repressão, mas você tem finalmente a CLT, a consolidação das leis do trabalho. As várias legislações trabalhistas que apareceram desde 1930 são consolidadas em uma única lei. É criada em 1939 a Justiça do Trabalho, para defender os trabalhadores contra os patrões, principalmente com relação à CLT. É criado o salário mínimo e a estabilidade no emprego após 10 anos. O que era essa estabilidade? Após 10 anos no mesmo trabalho, você virava um funcionário público. Você só poderia ser demitido com justa causa. Você tinha estabilidade no seu serviço. Essa estabilidade só vai ser retirada lá em 1967, na Constituição de 67, que é a Constituição que os militares colocaram no Brasil. Então percebam, aquela ideia de contradição, ela sempre está aparecendo. Vargas fazia uma política que, de uma maneira coloquial, a gente pode chamar de um morde-a-sopra. Ora, ele tem uma medida extremamente repressiva, como o fechamento do Congresso, como prisões políticas. Ora, uma medida mais branda, uma medida que acabava agradando a população, como a Justiça do Trabalho, salário mínimo, legislação trabalhista. Essa era a estratégia do Getúlio Vargas. E por falar em estratégia, eu coloquei uma citação no quadro agora, de um historiador, na verdade ele é um brasilianista, ele é norte-americano, mas especializado em história do Brasil, o Thomas Skidmore. Esse livro é um dos livros que eu indico para que você tenha em casa, para que você estude história, tanto aqui na graduação, quando você for dar aulas. Nesse livro aqui, Uma História do Brasil, ele faz um resumo bastante interessante da nossa história, pela editora Paz e Terra. Olha o que o Skidmore está falando. A estratégia de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, era depender, e aqui vem uma parte bastante importante, dos militares para a estabilidade política, tá? E de seus tecnocratas para a administração. Então eram as duas bases do governo. Os militares estabeleciam a ordem e os tecnocratas a administração. Fundamentalmente, e eles e os seus apologistas intelectuais, como o Azevedo Amaral e o Oliveira Viana, justificavam a ditadura getulista com base de um Brasil não poder se dar ao luxo da pequena política, ou seja, da política propriamente dita, que na época era considerada ruim, de uma sociedade aberta por causa do perigo dos seus inimigos internos e externos.
Inimigos externos, ele está falando dos comunistas, os inimigos internos, os opositores ao governo. Então, Vargas tinha ali os seus dois pés apoiados no governo. Os militares estabeleciam a ordem, estabeleciam a organização, e os tecnocratas. Aí entra figuras importantes. Talvez a gente consiga compreender alguns avanços do período Getúlio Vargas pelos tecnocratas. Na educação vai ter uma pessoa lá, o Gustavo Capanema, de uma maneira importante. Na economia, o Azevedo, pessoas que eram destacadas na época, que eram importantes, que eram considerados profissionais bem fundamentados, que faziam algumas ações importantes no governo. Então, por isso, essa dualidade entre a contradição entre ações positivas do governo e ações que eram extremamente negativas. Tanto que, quando a gente estudar o fim da era Vargas, nós vamos perceber que um dos motivos que fez Getúlio Vargas deixar o governo foi exatamente a briga com os militares depois da Segunda Guerra Mundial. Mas isso é assunto para daqui a pouco, em outro momento. Voltando ao quadro, coloquei aqui uma imagem que é um símbolo bastante importante da figura de Getúlio Vargas. Essa imagem que a gente está vendo é do estádio de São Januário, o estádio do Vasco da Gama. É uma das comemorações de 1º de maio. O 1º de maio, o Dia do Trabalhador, ele ganhou uma repercussão muito grande no período Getúlio Vargas. Eram sempre festas muito grandes, a participação popular era gigantesca, a exaltação do Getúlio Vargas acontecia de uma maneira muito grande. Então você está vendo aqui, ó, na arquibancada do estádio, as pessoas, e olha só, o estádio não está vazio, o estádio está lotado. Você tem uma manifestação aqui, olha, os militares participando, pessoas, provavelmente trabalhadores, ó, bem uniformizados, com bandeiras do Brasil, e levando uma foto gigantesca aqui, um painel com o Getúlio Vargas. Sempre nesse 1º de maio, sempre nesse Dia do Trabalhador, era comum você ter a promulgação de alguma lei, alguma medida, um aumento de salário mínimo, algo que melhorasse a situação dos trabalhadores. Essa ideologia do Vargas, ela sempre foi muito forte e muito presente. Essa ideia do pai dos pobres, dos pais dos trabalhadores. E isso no 1º de maio ela foi muito divulgada, né? Então, pensando agora no lado historiador, no lado crítico, nós temos sempre que considerar o governo Vargas no sentido da contradição. Você tem ações importantes, mas você também tem problemas. E um mérito de Getúlio Vargas, essa questão ideológica. Ele sempre pensou não só nas ações do governo, mas como ele seria visto, como as suas ações seriam interpretadas. Então, por isso, um cuidado muito grande com o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, com a visão que ele ia ter com relação aos trabalhadores. Na educação, ele vai pensar muito na história, em como a história vai ser contada, na própria terminologia dos movimentos. É a Revolução de 1930, então ele está exaltando o movimento que tem relação com ele. A intentona comunista, uma intentona louca, desvairada, a perseguição aos movimentos que eram contrários, enfim, você tem todo um arcabouço ideológico muito bem instituído no governo Vargas. Para nossa resolução da situação problema, Vargas e o trabalhismo. Apresentando a nossa situação, então. Em outros termos, como podemos explicar o apoio a Vargas sem considerar o trabalhador do período como uma página em branco pronta para a dominação de um líder? Ou seja, quando a gente fala em política trabalhista, fala em Vargas como pai dos pobres, como pai dos trabalhadores, a gente sempre tende a ver o trabalhador como uma massa de manobra, como uma página em branco, com alguém sem opinião, sem crítica e que só estava contente pelas ações de Getúlio Vargas. É óbvio, em toda a sociedade você tem o alienado político. O que é o alienado político? É a pessoa que ela não está nem aí para a política, ela está junto com a política, não importa o que seja. Você tinha uma parcela da população durante o período Vargas que estava contente porque tinha emprego, porque tinha salário e não estava nem aí para a falta de liberdades, para o fato de não poder votar, de não ter uma liberdade maior. Mas você tinha trabalhadores que eram extremamente críticos com essa situação, que mesmo sendo beneficiados pela legislação trabalhista, eram contrários a algumas ações do governo. Não é porque uma pessoa era um trabalhador e era beneficiado pelo salário mínimo ou por uma jornada reduzida de trabalho, que ele deixava de ver os problemas que o governo demonstrava. Voltando ao quadro, no Problematizando, considerando o cenário da sala de aula, como podemos abordar esse tema do trabalhismo do Getúlio Vargas, dominado pela figura central do presidente, sem repetir uma concepção de história política que trata apenas dos grandes homens?
Costumeiramente, no senso comum, é interessante a gente pensar que na escola o nosso aluno sempre traz essa visão. Ele sabe dos grandes nomes, muitas vezes ele escuta falar em casa. Então eles pensam na história única e exclusivamente com esses grandes atores. E Vargas, como uma pessoa famosa no Brasil, um presidente reconhecido, dá-se a impressão que durante todo o período do seu governo só existiu ele, só existiu as ações dele. E a gente esquece de olhar para o total da sociedade, para os movimentos que existiam naquela época, os movimentos populares, os partidos políticos, as oposições que Vargas recebeu. Então o trabalhador não é uma página em branco, o trabalhador não é apenas e tão somente massa de manobra. Você tem as ações do governo, você tem o plano macroeconômico, mas você também tem as particularidades da sociedade, os movimentos, os sindicatos, a sociedade civil, movimentos religiosos, enfim, toda a totalidade da sociedade que estava ali trabalhando imbuída nesse processo. Voltando ao quadro, o Estado Novo é marcado por muitas transformações sociais associadas à política de Estado. Por outro lado, é igualmente verdadeiro afirmar que essas mudanças também se dão a partir de uma demanda social, seja da incipiente elite industrial, seja dos trabalhadores. Nós temos um movimento que é um movimento dual nesse período. Os trabalhadores não ficam apenas e tão somente recebendo as ações do governo. Eles também têm o seu caráter. Então você tem os trabalhadores que fizeram diversas manifestações, greves nesse período para se posicionar. Você tem a indústria, como o autor fala, que é uma indústria nascente, mas que também tem a sua parcela de questionamentos. Partidos políticos que eram contrários a Getúlio Vargas, que também se posicionam. Getúlio não nadava ali no mar de flores, ele também tinha oposição, ele também tinha problemas a serem resolvidos. Então a gente sempre tem que trabalhar com esses dois lados da história com uma visão crítica. Essa visão crítica, ela não é uma visão chata, no sentido de, olha, estou criticando por criticar, mas é uma visão no sentido de não aceitar um discurso que ele está pronto, que ele está previamente estabelecido, mas sempre temos aí um caráter um pouco mais rigoroso. Para a nossa interação, a nossa questão é a seguinte: apesar do crescimento do comunismo em todo o mundo e da crise do capitalismo, a intentona comunista no Brasil falhou. Elabore uma justificativa para tal acontecimento. Se a gente para pensar de uma maneira mais simples, aparentemente, 35 era um momento perfeito. Você tinha a ascensão das ideias do socialismo, você tinha a ascensão das ideias do comunismo, a União Soviética prosperando. Você tinha a decadência do capitalismo. Em 34 e 35, o capitalismo não tinha se recuperado. Os Estados Unidos ainda está em crise, está tentando se recuperar com o governo Roosevelt, com o Plano Marshall. A Europa ainda está em recuperação. Então, as coisas ainda estavam bem complicadas. Apesar disso, a Revolução Comunista falha no Brasil, mesmo com a fama de Prestes, mesmo com a repercussão da coluna Prestes. Por que será que isso não deu certo? Pense, reflita um pouco, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, o erro de cálculo do Luiz Carlos Prestes com relação à questão da interação nossa que foi colocada é que ele não percebeu ou ele teve uma análise um pouco conturbada do contexto histórico da época. Apesar de 1934, 35 especificamente, você ter uma ascensão das ideias socialistas e você ter uma crise do capitalismo, a conjuntura no Brasil era um pouco diferente. A economia do Brasil já estava se recuperando desde 1930 com algumas ações do governo Vargas. E, principalmente, a legislação trabalhista fez com que boa parte da população aderisse ao governo. Então, o Vargas não tinha uma oposição muito grande em 1935. Além disso, nós temos que considerar que essas ideias socialistas, comunistas, sempre assustaram a população brasileira, que é uma população muito mais conservadora, tem um aspecto religioso muito forte, e a ideia que se passava no Brasil daquela época é que era o comunismo iria acabar com a religião, ia acabar com todas as propriedades privadas, a ideologia, a impressão que se tinha do socialismo no Brasil era muito negativa. Também por influência dos Estados Unidos da América. Então, esse é um dos motivos que explica o fracasso da intentona comunista. Apesar disso, Prestes era considerado um líder bastante interessante. Antes da intentona comunista, ele chegou a ser convidado para entregar o governo por conta da sua origem no tenentismo, mas ele acabou rechaçando essa ideia e partiu mesmo para a oposição. Vamos fazer agora a parte da recapitulação da nossa aula de hoje. Como sempre, a aula é dividida em 3 partes. Na primeira parte, nós falamos sobre o governo provisório de Vargas, então que é o governo dele de 1930 até 1934, na qual ele já tem algumas ações voltadas para a centralização do governo. Ele destitui os governadores, nomeia interventores para os estados, ele fecha o Congresso, as assembleias estaduais e municipais, ele tenta toda hora minar o governo judiciário e legislativo e se consolidar cada vez mais como governante. Nesse período, ele tem uma oposição muito grande, oposição da elite paulista, que foi a que mais perdeu com o golpe de 1930, e por conta disso ele acaba enfrentando a Revolução Constitucionalista de 1932. Essa Revolução de 32 acabou sendo derrotada, mas foi uma derrota honrosa, porque os principais aspectos defendidos pela Constituinte de 32 são aceitos: a troca do interventor de Estado de São Paulo e a nova Constituição de 34. Nós também falamos sobre essa Constituição de 1934, que foi uma Constituição extremamente avançada para a época, tinha vários direitos importantes, era inspirada na Constituição de Weimar, uma Constituição bastante importante da Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial, inclusive dando direitos ao voto feminino, as mulheres participando da Assembleia Nacional Constituinte, a institucionalização de alguns ministérios, a educação básica gratuita oferecida pelo governo. Nós falamos também sobre 2 grupos políticos que tinham bastante importância no período Vargas. Os integralistas, que eram um partido político que tinha origens no nazismo e no fascismo, então era a representatividade dos regimes autoritários e totalitários no Brasil nesse período. Tinha como líder o Plínio de Arruda Salgado e falava também sobre, era um apoio a Getúlio Vargas, e falamos da Aliança Nacional Libertadora, os aliancistas. Esses aliancistas, eles eram socialistas, comunistas, eles eram contrários ao governo do Getúlio Vargas, representavam a oposição. Tanto que é da ANL que sai o Luiz Carlos Prestes, o líder da intentona comunista, uma tentativa de golpe comunista frustrada no Brasil. Mas essa tentativa permitiu, em 1937, o Plano Cohen, que foi um factoide inventado pelo governo Vargas para proporcionar o Estado Novo. Nesse plano, dizia-se que o Brasil estava às vésperas novamente de um golpe comunista, que esse golpe estava mais forte, mais organizado e que Vargas tinha que agir. E a ação dele foi acabar com a Constituição de 34, acabar com a ordem estabelecida e iniciar uma ditadura. De 1937 a 45, Vargas governou o Brasil de maneira ditatorial, extremamente autoritário e repressivo contra aqueles que faziam oposição. Lembramos sempre que Vargas é um governo contraditório. Ao mesmo tempo que tem o fim das liberdades, que tem a perseguição aos opositores do governo, ele tem a legislação trabalhista, que ele sempre fazia, ele tem um olhar ideológico para os trabalhadores, para a população mais pobre, para os militares. Então ele conseguia angariar aí alguns apoios que faziam com que o seu governo ficasse cada vez mais forte. Espero ter contribuído, ajudado para as discussões dessa teleaula, especificamente sobre esse período Vargas. Desejo a você bons estudos e até uma próxima oportunidade.